Olá, pessoal! Continuando os nossos estudos sobre os movimentos, a aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade, essa grandeza física de muita importância no nosso cotidiano, que permeia os nossos dias e que fará parte dos nossos estudos durante todo este ano. Então, vamos lá! Então, vamos falar de velocidade. O que é velocidade? Primeiro, vamos saber que a velocidade é uma grandeza física que vai relacionar o espaço e o tempo. É uma grandeza física que vai medir a rapidez ou a lentidão com que algo acontece. E para isso, associamos o espaço que este objeto percorre em um certo intervalo de tempo decorrido deste movimento. Na física, esta velocidade ela pode ser estudada de forma escalar ou vetorial, lembrando lá, dos nossos estudos da semana passada, quando nós falamos da grandeza física escalar e da grandeza física vetorial. Dizemos que uma grandeza física é escalar quando, para ser compreendida, eu só preciso de um valor numérico e de uma unidade de medida característica acompanhando este valor. E a grandeza física vetorial, ela precisa também da orientação para ser, além do valor numérico e da unidade de medida, ela precisa de uma orientação, de uma direção e de um sentido estabelecido. A velocidade, ela pode ser estudada das duas formas, diferente, por exemplo, do tempo, correto? Eu não consigo analisar o tempo vetorialmente. Se eu falo simplesmente um valor e a unidade de medida de tempo, eu compreendo perfeitamente do que se trata e o que está acontecendo ali. Já quando eu falo de velocidade, às vezes só me é necessário saber o valor e a intensidade dessa velocidade, mas muitas vezes eu preciso também da relação de orientação, de saber para onde que esse objeto está indo, qual é a direção e qual é o sentido deste movimento. Então, ela pode ser estudada de maneira escalar e de maneira vetorial. E nós vamos estudar, inicialmente, duas formas da velocidade, que são as velocidades escalar média e a velocidade vetorial média. Vamos dar um pouco mais de foco para a velocidade escalar média a partir de agora. Então, o que é essa velocidade escalar média? E normalmente nós utilizamos o prefixo, às vezes, Vm, para me dizer qual é essa velocidade, ou Vm, de velocidade média, para essa velocidade escalar média. Lembrando que quando a gente for estudar a velocidade vetorial, sobre este índice, sobre essa expressão, virá uma setinha para me dizer que eu estou representando o vetor. Mas isso a gente só vai se preocupar um pouquinho mais para frente. Ok? Então, essa velocidade escalar média, ela vai ser a grandeza que vai me dizer qual foi a distância percorrida pelo objeto, qual foi a variação nas posições que ele teve para cada unidade de tempo decorrida. Mas como assim, professora, para cada unidade de tempo? Pensa na unidade. Unidade quer dizer 1. Então, se um objeto percorreu, vamos colocar 20 metros, e o tempo que ele gastou para percorrer esses 20 metros foi um tempo de 1 segundo, então, ele percorreu 20 metros para cada segundo. Então, isso só de saber que são 20 metros para cada segundo, isso já exprime, qual foi a intensidade que isso aconteceu. Nossa, ele andou 20 metros para cada segundo. Então, a velocidade, ela vai trazer isso. Ela vai trazer essa proporção, essa relação, essa razão de quanto de distância eu consigo percorrer em um certo tempo.
Então, sempre que eu pensar em velocidade, eu vou pensar em distância associada a tempo, em distância por um certo tempo. Então, matematicamente, quando eu falo de velocidade média, eu estou falando de um valor v, né? Ou VM, como vocês preferirem escrever, que vai relacionar o meu deslocamento, a minha distância percorrida. Lembra lá do meu deslocamento, do meu ΔS, ΔX? Quem é isso? O ΔS é o quê? É o S final menos o meu S inicial. Posição onde eu parei de medir menos a posição onde eu comecei a medir. Isso aqui é o quê? O meu deslocamento, a minha distância percorrida por intervalo de tempo. E aí eu consigo estabelecer a razão total, um valor total para um tempo total, e fazendo essa divisão, eu encontro um valor associado a cada unidade de tempo relacionada. E esse intervalo de tempo aqui é o meu T1 menos o meu T0. Tempo medido na posição inicial, tempo medido, na posição final e tempo medido na posição inicial. E aí, já reconhecendo estas variáveis, porque matematicamente essa simbologia ela acaba vindo para que eu não precisasse ficar toda vez escrevendo velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo gasto. Então, a simbologia vem para simplificar essa escrita e ela se faz necessária. Vamos observar essa figura aqui de baixo. Como exemplo, eu tenho aqui essa moto, ela se move sobre essa linha reta, ok? Sobre essa linha reta, eu consigo saber que o movimento é retilíneo. E aí, o que traz? Traz algumas posições e o tempo relativo de cada uma dessas posições. O que ele me disse aqui? Me disse que quando o tempo medido é 0, ele está na posição 0 metros. Quando o tempo medido é 1 segundo, ele já está na posição 10 metros. Quando o tempo medido é 2 segundos, ele já avançou para a posição 20 metros. 3 segundos, 30 metros. 4 segundos, 40 metros. 5 segundos, 50 metros. Ah, professora, num problema como esse, numa figura como essa, eu não preciso nem pensar nessa função. Não preciso nem pensar na equação da velocidade média. Não preciso. Horas, porque eu consigo ver aqui que ele está a cada segundo ele avança 10 metros. Então, eu posso dizer que a velocidade média dele é 10 metros para cada segundo. E é isso. Mas se eu quisesse utilizar a função escrita, eu poderia vir aqui e dizer que a velocidade aqui, e aí eu vou pegar o começo e o fim. E aí eu vou pegar a posição final, 50 menos 0, dividido pelo tempo. Tempo final, 5 menos tempo inicial, 0. E aí a minha velocidade vai ser 50 dividido por 5, que vai ser igual a 10 metros por segundo. Mas, professora, da onde você está tirando esse metro por segundo? Ora, se a minha unidade de medida de distância é o metro,
Se a minha unidade de medida de tempo associada é o segundo, quando eu vier aqui, ó, eu vou colocar metro, quando eu vier aqui, eu vou colocar segundo, e aí eu tenho metro por segundo. E aí se estabelece, a partir da relação de velocidade, uma unidade de medida derivada do SI, né? Que é uma unidade de medida característica para a velocidade. Metro por segundo. Ok? Então, como eu posso medir a velocidade? Eu disse agora para vocês que, se eu estou considerando o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, eu tenho as unidades fundamentais, correto? Eu tenho a unidade fundamental para distância, que é o metro, e tem a unidade fundamental, que é o tempo, o segundo. E quando eu associo deslocamento e tempo, eu tenho a unidade de medida de velocidade, que é o metro por segundo. Mas quando a gente está trabalhando, e aí eu já até usei um exemplo na aula passada medindo em quilômetros e em horas, quando eu estou trabalhando com distâncias grandes e no nosso cotidiano, a gente acaba utilizando uma outra unidade de medida, fazendo a variação desta aqui de distância para o quilômetro e essa aqui de tempo para a hora. E aí, aquela velocidade que era igual a um deslocamento, correto? De 1 metro, por exemplo, por 1 segundo, para ser escrita como outra unidade de medida, o que eu preciso fazer? Bom, se eu quiser escrever essa velocidade como 1 quilômetro por 1 hora. Como que eu vou fazer essa conversão, professora? Você tem que fazer a conversão sempre do espaço e do tempo para depois encontrar a velocidade. Então, encontramos um fator, que é o fator de conversão, que é derivado das conversões feitas aqui. E como que essa conversão é feita? É feita transformando este 1 quilômetro em metros. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Da mesma forma, é feita a conversão da hora. O que é uma hora? Para eu transformar essa 1 hora para segundos, eu preciso fazer toda aquela conversão que nós estudamos na nossa quinzena passada. Se eu tenho que 1 hora tem 60 minutos, eu vou multiplicar essa hora por 60. Mas cada minuto desse vai ter mais 60 segundos. E aí, fazendo todas essas conversões e essas multiplicações, eu chego que 1 hora tem 3.600 segundos. E aí, nós chegamos no ponto de conversão, que é que 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1000 metros dividido por 3.600 segundos. E se eu faço a simplificação aqui, ó, eu vou cortar um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima, um zero de baixo. Para cortar este zero aqui de cima, eu preciso colocar uma vírgula aqui. E aí, este meu 1 quilômetro por hora passa a ser igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Olha o quilômetro por hora e olha o metro por segundo. E aí você pode encontrar em qualquer livro de física, qualquer site relacionado à física, que para fazer a conversão de quilômetro por hora para metro
por segundo, você vai dividir por quem? Por 3,6. Ó, estou transformando de quilômetro por hora para metro por segundo. O que é que teve que fazer? Dividir por 3,6. E se eu quiser fazer a volta, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou multiplicar. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Lembrando sempre disso. Agora que a gente já sabe classificar este movimento, a gente já sabe observar, né, se o objeto está em repouso, está em movimento e qual é a velocidade com que ele se move, qual é a relação de quanto espaço ele consegue percorrer a cada unidade de tempo, nós podemos aí seguir classificando este movimento com termos que são termos característicos e utilizados dentro da cinemática, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado ou regressivo, né? Alguns livros chamam ele também de regressivo e não só retrógrado, tá? Não quer dizer que está errado. Mas como, professor, eu vou classificar este meu movimento como sendo um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Eu vou observar sempre o sinal que vai aparecer na minha velocidade. Então, vai fazer diferença para mim o sinal da minha velocidade. Mas quando que o sinal da minha velocidade ele vai mudar? Quando o meu sinal for positivo na minha velocidade, quer dizer que o meu objeto que está se movendo, e aqui eu utilizei como exemplo este carrinho, ele está avançando posições, de uma posição de menor valor para uma posição de maior valor. Ou seja, se eu estabeleci aqui, né, o meu eixo referencial x, considerando que numa relação dentro do plano cartesiano que a gente conhece, né, com o eixo y e o eixo x centrados no zero, se eu avanço do zero para a direita, eu estou aumentando posições, e se eu avanço do zero para a esquerda, eu estou diminuindo posições, eu considero esse sentido, que é o sentido positivo da trajetória e não o sentido negativo da trajetória, para caracterizar a minha velocidade. Então, se a minha velocidade é positiva, quer dizer que o meu objeto que se move está avançando posições, indo de uma posição de menor valor para uma de maior valor, e ele está afastando do referencial, que é o ponto, né, de referência para observar o movimento, no sentido positivo deste eixo que foi estabelecido de referência para o movimento. Então, toda vez que a minha velocidade for positiva, o meu objeto avança e ganha posições e recebe o nome de movimento progressivo. Já quando este objeto aparece com uma velocidade com um sinal negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está se movendo agora como se ele estivesse voltando na trajetória. Observa aqui a posição da figurinha do carro. Ele está voltando agora de uma posição de maior valor para uma de menor valor. Ele vai estar, nesse caso, se movendo no sentido negativo da minha trajetória, considerando aí o meu referencial cartesiano. Então, se ele está voltando posições, se ele sai de uma posição de maior valor para uma posição de menor valor, ele terá uma velocidade negativa e o seu movimento vai ser classificado como retrógrado ou movimento regressivo. Seguimos aqui, então, vamos fazer alguns exemplos de aplicação para que vocês assimilem um pouco melhor este conteúdo.
Então, eu tenho aqui um veículo, que eu representei por uma bolinha, e no instante t0 igual a 2 segundos, ele passa pelo ponto A. Então, aqui, a minha posição, que eu vou chamar de SA, ela vale 100 metros. E o tempo marcado quando ele passou por essa posição era de 2 segundos. Ele avança na trajetória e no instante T1 igual a 7 segundos, ele passa pelo ponto B dessa trajetória retilínea. Então, ele está se movendo aqui, ó, no sentido positivo, indo de uma posição de menor valor para uma posição de maior valor. Essa posição que eu vou chamar de SB é de 300 metros. E qual é o tempo T1? O tempo T1 é o tempo em que ele passa pelo ponto B, que vale 7 segundos. Então, qual é a velocidade média estabelecida aqui neste meu problema? Bom, eu sei que a velocidade média tem a ver com a variação das posições em um certo intervalo de tempo, o nosso famoso ΔS sobre ΔT. Essa velocidade média vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha posição final medida, que vai ser 300, menos a minha posição inicial medida, que é 100. Dividido por quem? Pelo tempo na posição final, 7, menos o tempo na posição inicial, 2. Essa minha velocidade média é igual a 200 dividido por 5, me dando aí uma velocidade média igual a 40. 40 o quê? Metros por segundo. E aí, observe que 300 menos 100 me dá um valor positivo aqui. A minha velocidade é positiva, me classificando como um movimento progressivo. Ok? Vamos resolver aqui o exemplo 2, um exemplo bem simples, em que me traz que um veículo desloca-se com a velocidade de 108 km por hora. E ele quer saber qual seria essa velocidade se fosse medida em metros por segundo. Como nós vimos nessa aula, eu tenho a relação entre o quilômetro e o metro e a relação entre a hora e o segundo, e nós já fizemos esta relação de que 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos, então aparece o termo, né, o fator 3,6 como o fator característico nas transformações de velocidade com a sua unidade baseada nas transformações das unidades de distância de deslocamento e de tempo gasto. Então, nós já vimos que para isso eu preciso dividir por 3,6, encontrando aqui que 108 km por hora é a mesma coisa que 108 dividido por 3,6, e quando eu divido por 3,6, eu tenho o metro por segundo como unidade. Então, 108, essa velocidade aqui, 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Há uma velocidade positiva? Positiva, o movimento pode ser dito progressivo. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima!